Programa Personalidades. Oferecimento Moda Show. O melhor da moda está aqui. Olá, eu me chamo Pamela Barroso e estamos iniciando mais um programa Personalidades. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo a Jane Nascimento, psicóloga, que vai estar abordando um tema muito necessário, que é saúde mental. É um prazer imenso recebê-la. Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo meu, Pamela. Me sinto grata e honrada por estar aqui e poder contribuir com a nossa comunidade, trazendo informações, esclarecendo dúvidas a respeito dessa temática, né, que às vezes para alguns ainda é muito complexa. Sim, e falando dessa questão de alguns enxergarem de forma muito complexa, eu queria que, por favor, você nos explicasse qual a importância da psicologia para a sociedade. Então, a psicologia, a ciência do comportamento humano, ela visa esclarecer, né, toda a compreensão de história de vida do indivíduo. É uma ciência nova, estamos aí há 59 anos, acredito. É uma ciência que há pouco tempo, né, ela foi reconhecida. Então, ainda existem muitos tabus, ainda existem muitos preconceitos na sociedade a respeito da procura desse profissional. Ainda existe muito aquela coisa de eu não vou no psicólogo porque eu não sou doido, eu não preciso. Mas uma vez que, dentro das relações em geral, dentro das nossas vivências, seja no trabalho, seja na família, seja na escola, né? Toda a nossa situação de vida aparecer em conflitos, então esse profissional ele vem como esse agente, né, de construção, de reconstrução, de compreensão dessa história, para que possa ajudá-lo, né, a lidar melhor com esses conflitos e ter um bom desenvolvimento e um bem-estar bem melhor. Então a psicologia com certeza ela é importante. Ótimo. E falando de tabus, tem um tabu que é muito recorrente, que é o fato de pensar que se eu tenho Deus, eu não preciso de terapia. Você, com toda certeza, já deve ter se deparado com esse tipo de situação. Sem dúvida, né? Muitos falam, né, de algumas doenças, por exemplo, como a depressão, que é uma doença séria, né? Causa prejuízos neurológicos, trazem sintomas fisiológicos. E então as pessoas, quando veem, porque não é uma doença visível, você não vê o corte, você não vê a ferida, né? Então falar de doença mental é uma coisa ainda muito difícil das pessoas entenderem, compreenderem. Então elas usam formas, né, de teorizar isso. Isso é coisa do demônio, é ausência de Deus, né? Não vá no psicólogo porque você não precisa, Deus cura tudo. Então, isso, inclusive, é uma das dificuldades de muitas pessoas procurarem, de muitas pessoas, inclusive, no meio cristão, procurarem um profissional por acharem que, inclusive, estão cometendo pecado, né? Porque elas estão com algum problema desse tipo, não querem, inclusive, aceitar que possam ter problemas desse tipo. Né? E a gente precisa compreender que, como ser humano, ninguém está imune a adoecer, né? Então, saúde mental, ela tem implicações que faz com que o ser humano ele tenha uma condição, sim, de vulnerabilidade, fragilidade, que em algum momento, em alguma situação da vida, a gente pode chegar, assim, a adoecer, né? E Deus, ele cura? Eu acredito que Deus cura, né? Mas, se, por exemplo, você está com uma virose, você está com uma gripe, você está com um câncer, você não fica usando só desse termo, Deus vai me curar. Você procura o remédio, você procura o que Deus viabiliza, não é isso? Exatamente. Você vai naquele profissional com toda a credibilidade na ciência que aquilo vai proporcionar, de fato, né, um tratamento para você. Então, o psicólogo ele também tem esse caminho, né, para tratar dessas questões da saúde mental. Né? Então, a gente precisa estar aberto para isso, né? Conscientizar mais as pessoas sobre isso, de que as pessoas, em qualquer lugar que seja, em qualquer âmbito de vida que ela esteja, ela pode, né, adoecer e, portanto, precisa, sim, de tratamento. Ótimo. E, assim, quanto à questão da pandemia, é muito comum e muito recorrente falarem acerca de
que estamos vivendo uma crise econômica em virtude da pandemia. Isso é um fato, mas eu penso que, além de todo o prejuízo financeiro, acho que a grande crise, uma das maiores crises que nós estamos enfrentando é em relação à saúde mental, porque você vê um índice absurdo, né, um aumento na depressão, um aumento na ansiedade. Isso é realmente notável nos consultórios? Absurdamente, né? Sim. Os índices estão disparando. Gente, assim, antes mesmo de acontecer a pandemia, já existia uma estatística de que até 2020 a depressão, a ansiedade seria uma das doenças mais incapacitantes do mundo, segundo a Ordem Mundial da Saúde, né? E com a pandemia foi esse gatilho para que pudesse talvez aí desencadear esses fatores. Eu não creio que a pandemia adoeceu a pessoa. Eu creio que talvez pessoas que já estavam com alguns hábitos, com algumas situações não resolvidas, porque a gente nunca para, né, para observar essa área da nossa vida, nós não fomos educados para isso. Então, com a pandemia que tirou a gente dessa rotina, dessa zona de conforto, dessa zona de segurança, veio como uma doença inédita, uma doença que ninguém nunca tinha ouvido falar. Então, a sociedade não sabia como se comportar em relação a isso. Nós não sabíamos como lidar com essa situação de uma doença que estava matando, que está matando ainda, né, de eu ter que sair do trabalho, de ter que ficar em casa, né, ficar constantemente em casa, trabalhar em casa, com toda a família junta, reunida ali, e viver notícias negativas de todas as possibilidades. E a todo momento. E a todo momento, diariamente, né? Foi um luto, foram formas, inclusive, de luto que foram desafiadoras, eu acredito, né, Pamela? Porque está sendo meio drástico, você perder várias pessoas ao mesmo tempo. E, em muitas situações, não podendo viver o luto, porque é muito comum, uma coisa que é praxe da pandemia a pessoa não pode velar o corpo. Então, tem também esse fator que psicologicamente afeta diretamente o fato de eu não poder viver aquele momento de luto, eu não teve todo aquele ritual que nós crescemos absorvendo a ideia de que quando alguém falece, a gente tem luto, tem todo, né, aquele cortejo que não se é feito em meio à pandemia. Também tem mais esse dano. Exatamente. Até porque o luto, ele não é caracterizado apenas como um ritual social, cultural. Sim. É algo importante que o ser humano ele precisa viver para ele ter equilíbrio, para ele ter, inclusive, saúde mental, né? Nós precisamos viver o luto, precisamos chorar, precisamos sentir a tristeza, precisamos buscar a compreensão daquela perda, do que aconteceu, né? E, de repente, é uma situação de que não te proporciona muito isso. Você não teve, às vezes, a oportunidade de dizer um tchau, de dar o último abraço, de dar o último beijo, né? E foram, assim, situações, às vezes, constantes. Eu vejo pessoas que perderam 2, 3 pessoas, né, da mesma parentela, ali na família, e você ter que lidar um atrás do outro. Então, imagina, gente, as feridas que estão sendo abertas emocionalmente, mentalmente nessas pessoas. E aí, sem muitas vezes saber lidar, sem muitas vezes ter aquele conhecimento, ter aquela consciência de que eu preciso parar para entender isso, né? Elaborar isso, para que amanhã essa bomba não venha estourar. Porque o que acontece, a questão da saúde mental? É igual, eu costumo dizer que às vezes é uma doença silenciosa. É igual você come aqui uma picanha gordurosa hoje, porque eu gosto de gordura, e eu não estou vendo nada acontecer hoje. Eu não passei mal, eu não adoeci, mas se eu comer picanha gordurosa todos os dias, daqui a algum tempo, a conta vai chegar. Sim. Em algum momento, algo vai acontecer. Né? Então, saúde mental me traz alguns hábitos diante de situações da vida que eu passo, que eu enfrento, que naquele momento, aparentemente, está tudo bem. Sabe aquela coisa de está tudo bem, eu estou sorrindo, linda e fina, mas lá por dentro está acontecendo aquela fusão de emoções e que eu não estou prestando atenção. Aparentemente, agora não está acontecendo nada, mas e depois, daqui um tempo, às vezes essa conta chega. E às vezes é muito pesado, né, ter que lidar com situações que às vezes você não consegue ter controle.
né? Então, a gente precisa ter essa consciência. Essa pandemia, inclusive, a gente acredita que novas doenças podem surgir, inclusive, né? Doenças que ainda não foram mencionadas, identificadas ou até mesmo estudadas, mas que podem surgir diante dessa situação mundial que nós enfrentamos e que nós estamos vivendo. Então, eu sempre digo que muito mais do que trabalhar a remediação é trabalhar a prevenção, né? A gente escuta muito aquela coisa do todo ano ir no médico, você fazer seus exames de rotina, checar se está tudo bem, né? Para que você não seja surpreendido por uma notícia ruim, desagradável. A saúde mental da mesma forma. Se você previne hoje, se você passa por uma situação hoje que está sendo muito difícil, pare para pensar a respeito, às vezes, de procurar esse profissional, de ter essa escuta, de ter essa compreensão para que não tenha que remediar, às vezes, de uma forma mais drástica, mais longa, né? E às vezes mais dolorosa. E é muito interessante essa fala, porque eu percebo, Jane, que as pessoas entendem que ser vulnerável é ser fraco, que chorar é proibido, que demonstrar fraqueza diante de uma dor, uma perca, é algo que não me é possibilitado porque eu tenho que ser 100% forte, o tempo todo forte. Isso é, de fato, uma crença que dificulta muito o processo. Sem dúvidas, né? Não sei como que foi acontecendo, mas a gente aprendeu, né, essa coisa de não demonstrar a nossa fraqueza, não demonstrar a nossa vulnerabilidade. A gente vai carregando muitas responsabilidades na nossa vida, exercendo muitos papéis sociais, né? Por exemplo, a mulher tem que ser esposa, tem que ser a mãe, tem que ser a dona de casa, tem que ir lá fora trabalhar, né? Tantas situações, né, que acarreta ali, às vezes, uma sobrecarga emocional, e às vezes a gente quer estar ali, posicionada, como se fosse uma heroína, como se fôssemos heróis, que a gente não tivesse que demonstrar a fraqueza, que isso daí parece que se tornou um pecado, né? Se torna algo, olha, fulano está chorando. Quantas vezes a gente vê alguém chorando e a gente vai lá orientar, ai, não chora, para de chorar, né? Que coisa boba. Os homens, desde criança, às vezes, são ensinados a isso, a reprimir essa voz, a reprimir, a oprimir esse sentimento de não chorem, né? Não demonstre fraqueza, porque o homem não chora. Coisas como essa, que é como se fosse um container que você vai ali acumulando, acumulando, acumulando. Se você não coloca isso para fora, isso vai estourar, isso vai dar problema. Como ser humano, nós precisamos entender que a nossa condição humana nos permite ter emoções. Sabe, Pamela, eu acho tão linda essa questão assim das nossas emoções, a importância das nossas emoções, né? Que é uma resposta para a nossa condição de vida, para a nossa sobrevivência. A tristeza, o medo, a raiva, que parecem ser emoções ruins, a gente acha até que são emoções negativas, mas não. Elas são extremamente importantes para a nossa sobrevivência, né? E o que dificulta, às vezes, as pessoas não saberem sentir, evitar sentir, Sim. Não querer sentir o medo, a raiva, a tristeza, faz com que venham as situações e você não saiba como lidar com isso. Sim. Inclusive, uma dica para quem nos assiste é a de que tem um filme infantil que eu particularmente amo, que é Divertidamente, não é isso? Isso, exatamente. Ele é incrível, porque ele retrata justamente a importância de todas as emoções. É importante que eu sinta tristeza, é importante que eu sinta raiva. Se Deus me dotou de todas essas emoções, é porque elas são naturalizadas, elas são minhas. Eu sou dotada de todas essas emoções. Óbvio que se eu começo a ter 100%, 80% de tristeza, é um sinal de que realmente está irregular, não está bem. Mas a verdade é que essas emoções, elas também me sinalizam, elas conseguem me fazer refletir acerca de um determinado problema e até depois repensar uma determinada atitude. Exato. Então, todas essas emoções, elas são emoções necessárias. E é muito importante ter conhecimento disso, se apropriar de como eu sou feito, entender o que me é ofertado.
Então fica a dica deste filme, é muito fácil de encontrar, né, Divertidamente? É um filme antigo, né? Acho que deve estar aí nas Netflix, YouTube, e aí deve... Mas é excelente, muito bom mesmo. Uma dica para quem nos assiste, viu? Assista esse filme que vai te trazer muita clareza acerca das suas emoções e de forma gratuita, né? Exatamente. Gente, vamos a um rápido intervalo, mas olha só, já já voltamos porque ainda tem muita coisa pra gente conversar aqui. Papo delicioso com a Jane.